Oi, eu sou Renato Vilas Boas e estou aqui para auxiliá-los a analisar os gráficos e indicadores presentes na planilha BOD. A família Caco, que é a família do nosso exemplo, está iniciando a utilização da planilha BOD no mês de junho. Ela já possui seus saldos iniciais, conheceu seu patrimônio líquido, efetuou todos os lançamentos do mês, fez uma análise dos resultados e construiu o seu orçamento. Se você não passou por esses vídeos anteriores, acesse o nosso site e confira. Lá na seção Vídeos você encontra todos os vídeos anteriores. Agora é hora de analisar os gráficos e indicadores, ou seja, avaliar de forma mais técnica a saúde financeira de suas finanças. E não existe mistério algum nisso. A gente vai poder constatar que é muito simples fazer essa análise. Vamos percorrer os gráficos, indicadores e verificar o cenário que se apresenta. A família Caco está iniciando a utilização da planilha no mês de junho. Vamos acompanhá-la como exemplo, porque os passos são exatamente iguais para todas as famílias. Vamos analisar agora os gráficos e indicadores. Bom, eu vou clicar aqui no botão da planilha para que a gente possa ir para a última planilha. Clico em Gráficos. Como a planilha começou no mês de junho, é no mês de junho que a gente vai ter exatamente o que? Essa situação. Então, olha só, o primeiro gráfico que eu já vejo é: estou gastando mais do que ganho? No momento, a gente começou no mês de junho, então nós estamos aqui na planilha, né? Ao longo dos próximos meses isso aqui vai variar, mas a informação que a gente precisa olhar está aqui, ó. O triângulo de despesa ele é menor do que a receita, o que significa que essa família tem um resultado positivo, ela está gastando menos do que ganha. Se essa linha vermelha estivesse superior, significaria que ela estava gastando mais do que ganha. Então a gente já consegue avaliar aqui, por exemplo, se a família está conseguindo pagar suas dívidas e de repente se ela está muito endividada, né? Próximo gráfico, eu consigo verificar se eu estou cumprindo o meu orçamento. Eu acabei de fazer o orçamento, né? Então, o orçamento ele foi baseado no primeiro mês que já aconteceu, e aqui eu consigo identificar, por exemplo, ó, que a receita realizada e a despesa realizada foram inferiores à receita e despesa que eu orcei. Agora, é importante que eu observe essas variações nos próximos meses, se eu estou cumprindo com o meu orçamento. E se eu quiser olhar o meu orçamento aqui no ano, estão aqui os meus valores, né? Então, nesse caso, por exemplo, a despesa realizada foi 4.340 e a despesa orçada é 4.777. Então, eu consigo avaliar a diferença entre os dois. Vamos aqui para outro gráfico. Onde fica a maior concentração dos meus gastos? Olha o cenário que se apresenta para esta família. Saúde é uma das grandes despesas, porém não é maior do que a despesa que a família tem com educação. Tarifas bancárias têm aqui a sua participação e moradia também tem aqui uma boa parcela. Porém, os encargos sobre salários são as dívidas maiores desta família. E este cenário se repete em todas as famílias brasileiras. Nós pagamos um nível de encargo muito alto no Brasil. E agora você passa a visualizar estas informações. Se você olhar aqui do lado, tem exatamente qual é o valor total desses itens. Lembrando que este gráfico ele é por ano e não por mês, o que significa que se eu fizer o próximo mês de julho, ele já me mostra a situação com as informações de junho e julho. Se eu fizer agosto, ele me mostra a informação de 3 meses, e assim sucessivamente. Vamos avaliar aqui agora um outro gráfico, ó, a evolução do meu patrimônio, né? Eu estou conseguindo resultados positivos, meu patrimônio está aumentando. Então, olha só, o meu resultado, ele deu aqui na casa de
2.500, R$ 3.000 mais ou menos. E o meu patrimônio ele está começando aqui mais ou menos na casa dos 30 mil, que dá mais ou menos aqui uns 29 mil, né? Vamos olhar aqui exatamente, ó, 29.430, que significa que para os próximos meses eu posso observar essa variação para ver se meu patrimônio está aumentando ou não. Meu patrimônio aumentar é uma informação positiva, porque quando eu me aposentar vai ser o patrimônio que eu vou consumir todo mês. E o resultado, se ele está sempre subindo, ele está aumentando, ou pelo menos se mantendo naquele patamar que eu orcei. Nós vemos aqui agora um outro gráfico que mostra simplesmente como estão seus investimentos, como é que eles estão diversificados. Hoje, essa família ela só tem dois tipos de investimentos. Na verdade, o FGTS, embora a gente coloque como investimento, o rendimento é muito baixo. E a família tem aqui um outro investimento que é a poupança, por volta de R$ 10.000, como mostra o gráfico. E aqui a gente consegue analisar exatamente os valores mês a mês dos investimentos. Nessa outra planilha, eu visualizo qual o rendimento, retorno real dos investimentos mês. Qual o rendimento que estou conseguindo com os meus investimentos? No momento eu tenho somente poupança e a poupança gerou R$ 40. Está aqui, R$ 40 no mês de julho. Se essa rentabilidade variar, eu vou poder visualizar agora aqui na minha planilha. E eu também visualizo um outro gráfico que é aplicações, resgates e investimentos mês a mês. Se eu estou investindo os meus resultados. Então, os valores que eu tenho aplicados, né, toda vez que eu faço uma aplicação, fica registrado aqui nesse gráfico. Então, se eu tiver todo mês fazendo esse depósito, investindo esse dinheiro, eu consigo visualizar aqui neste gráfico. E por último, né, aqui nós temos um gráfico, ele é mais explicativo, né, ele demonstra qual é o objetivo que a gente deve perseguir, né, possuir alta liquidez, baixo endividamento, sempre aumentar o patrimônio, sempre procurar aumentar a rentabilidade, e ele demonstra aqui quais são os indicadores. Então olha só, no mês de junho, a gente pode avaliar aqui, por exemplo, qual que é o nível de imobilização desta família. Nível de imobilização. Para cada R$ 1 em patrimônio, quanto está imobilizado? Quanto menor que um, melhor. Aqui nós temos a informação que para cada R$ 1 de patrimônio, a família tem hoje dinheiro travado, né, imobilizado, R$ 7,99. Ou seja, essa família está com grande parte do seu dinheiro investido em itens que são difíceis de serem transformados novamente em dinheiro, como apartamentos, carros, que é a situação que a gente viu anteriormente. Vamos ver se a família tem liquidez mensal, ela consegue realmente, as receitas no mês são suficientes para pagar as despesas, quanto maior que um, melhor. Isso significa que está 1,41, significa que a família tem condições de pagar as suas dívidas, ela tem liquidez mensal, ela consegue, com suas receitas, pagar suas despesas no mês. E os recursos de longo prazo são suficientes para saldar minhas dívidas? Vamos ver, quanto menor que um, melhor. Como essa família tem um resultado positivo todo mês, olha só, os recursos que ela tem hoje são suficientes para que ela possa pagar essa dívida. Ela vai conseguir pagar os seus financiamentos até o final. Próximo indicador é: possui dependência excessiva de capital externo? Para cada R$ 1 de patrimônio, quanto representa de dinheiro de terceiros? Olha só, quanto menor que um, melhor. Aqui a situação desta família é que para cada R$ 1 de patrimônio líquido, ela tem R$ 10,22 de dinheiro externo, dinheiro de fora, dinheiro de financiamento, de empréstimo, que nada mais é do que o financiamento da casa e do carro. Quanto da dívida é de curto prazo? Para cada R$ 1 de dívida, quanto é de curto prazo? Quanto menor que um, melhor.
A família não tem dívidas de curto prazo, né? Ela terminou o mês, fechadinho, não tem nenhuma dívida, o que significa que ela está numa posição excelente nas dívidas mensais. E agora olha só, qual que é a rentabilidade então dos investimentos que essa família tem, né? Sobre é o que a gente chama de ROI, né? A rentabilidade sobre os ativos. Quanto maior, melhor. Eficiência na geração de lucros com seus ativos disponíveis. Sendo que nós estamos entendendo o lucro líquido como os rendimentos menos a desvalorização sobre o total de rendimentos. A rentabilidade dessa família é de 0,012. Uma rentabilidade baixa. E agora aqui, ó, retorno sobre o patrimônio líquido. Quantas unidades monetárias tem-se de lucro por cada unidade investida? Ou seja, se eu estou tendo realmente retorno com o patrimônio mesmo da família, né? Se ele está sendo bem aplicado, se ele está sendo bem investido. Olha só, sobre o patrimônio, a família tem, na verdade, uma situação negativa. Para cada R$1 de patrimônio, ela está desvalorizando o seu dinheiro, né? A gente pode atribuir essa situação até mesmo pelo alto número de financiamentos que foram feitos, né? Essa família poderia de repente ter pago esses itens à vista e ter economizado esse dinheiro para ter investido, colocado de repente numa aplicação de renda fixa, tentar ações e melhorar a sua rentabilidade sobre o seu patrimônio líquido. Dos 29 mil lá que a gente tem de patrimônio líquido, para cada R$1 de patrimônio, hoje eu estou na verdade negativo em relação a esses investimentos, em relação ao lucro. Então, esse é um cenário que demonstra que essa família nitidamente poderia, ao longo prazo, ela vai saldar as suas dívidas, porém, ela está sacrificando o seu momento atual. Se ela quitasse ou abrisse mão, por exemplo, de alguns dos seus imobilizados, ela melhoraria muito sua situação. Uma outra forma de melhorar sua situação também seria o quê? Melhorar os seus investimentos. Poupança é um investimento que gera muito pouco retorno. A família poderia optar por outras opções no mercado. E assim a gente encerra aqui a nossa análise dos gráficos e indicadores. Pessoal, ficamos por aqui. Um abraço a todos, até mais!